Programa geral, um programa sobre tudo e o resto. No programa de hoje a gente vai falar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Ângelo, qual é a consequência imediata dessa saída? Talvez não tenha consequências imediatas, porque não me parece que o Reino Unido vai ter tanta pressa para sair depois que, uma vez decidido, se vier a sair, né? Porque tu já tem movimentos e já tem indicações que talvez queiram repensar isso, né? Eu acho que o que marcou todo o processo foi justamente isso, assim, não se sabe direito o que aconteceria se ficasse, se saísse, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Então é um processo que chamou a atenção justamente por ser uma decisão muito importante, mas ao mesmo tempo a discussão não fez jus ao tamanho da decisão a ser tomada. A Inglaterra, o Reino Unido, nunca participou, assim, propriamente inteiramente da União Europeia, inclusive tendo a Libra, né, a moeda, não adotando o euro como moeda oficial. Vamos dizer assim, essa situação de distanciamento do Reino Unido, principalmente da Inglaterra, não cria também uma certa instabilidade que acaba levando esse plebiscito que teve sair vencedor para esse lado de deixar a União Europeia? O que tem se dito é que o Reino Unido nunca teve de espírito na União Europeia, né? Por uma série de questões, inclusive... Nem fisicamente, né? Bastante. Inclusive pela proeminência que tem a Alemanha, né? Que são, talvez, como a Alemanha tem uma economia tão forte e esteja agindo como meio a locomotiva da União Europeia nesse sentido, o Reino Unido sempre ficou com o pé atrás, assim. Mas, por outro lado, também é um membro pleno, então as questões de comércio, de livre comércio, de submeter ele participava, né? O que talvez venha a acontecer, se as coisas continuarem caminhando como estão, é que o Reino Unido acabe fazendo uma série de tratados bilaterais com a União Europeia que acaba dando a mesma coisa como quando estava na União. Uma coisa que já chama atenção aí é pelas últimas notícias que foram divulgadas, essa ideia de que o próprio inglês vai deixar de ser a língua oficial, né? Já alguns líderes do bloco europeu já estão cogitando isso, o que mostra também um pouco dessa situação que vive a Europa agora, né? Assim, apesar de tudo, mesmo com a Alemanha ainda sendo uma potência e outros países também com uma economia ainda forte, mesmo em tempos complicados, né? Principalmente após a crise gerada pelos Estados Unidos, a bolha americana, a gente tem essas rixas internas entre os países, né? Como é que tu avalia que o bloco vai se portar daqui para frente? Como é que esses países que continuam na União Europeia vão dar prosseguimento ainda? A Alemanha vai ter esse papel predominante que ela já teve e que vem se mantendo? Não tem como a Alemanha não assumir, assim como a própria Inglaterra fazia, como a França, talvez sejam os grandes, pelo tamanho da economia dela e pela importância que ela tem, né? Eu acho que isso não... Só que, por outro lado, também, justamente essa escala, é justamente por juntar essas economias que a União Europeia é relevante. Eu acho que o grande problema de uma Europa sem a União Europeia é justamente que esses países, a Alemanha, a França e tal, perdem protagonismo no mundo, assim, né? Eles ficam países menos importantes nesse sentido. E, por consequência, mais isolados, né? Então, eu acho que o grande perigo de se apontar, o que eu não acho que seja o cenário, mas se apontar para um desmantelamento da União Europeia, é justamente que os países vão começar a se isolar e, mais do que cooperar, competir entre si, né? E a gente tem visto aí ao longo de muitos anos que isso normalmente não é uma boa ideia. Também, nesses últimos tempos, a gente tem aí um endireitamento no sentido de muitos governos, muitas forças de direita na Europa assumindo controle. A gente teve um debate bem claro entre direita e esquerda nessa questão da saída do Reino Unido, né? E a gente, além disso, também tem questões não resolvidas internamente, como a própria questão da Escócia, né? Que tinha se admitido enquanto Reino Unido para fazer parte da União Europeia, e agora o Reino Unido deixa de ser
fazer parte da União Europeia. Como é que tu avalia esse momento para os governos desses países, assim, com essa saída do Reino Unido, há realmente aí um aspecto mais forte para as direitas assumirem o controle de alguns estados? Eu acho que Essa direita ainda mais conservadora que a gente fala. Assim, a né? parte mais, usando uma palavra forte, a parte mais estúpida de toda a discussão é essa, assim. É que, embora seja um projeto que tenha sido assumido também por grande parte da esquerda europeia, a União Europeia nunca foi um projeto de esquerda, né? Tanto que tu tem a maior defensora e principal força, a Merkel na Alemanha. E a base de toda a maneira de se organizar da União Europeia é o livre comércio, que é a coisa mais de direita que tu pode ter, pelo menos no sentido mais clássico. Eu acho que o que acontece aí sim é que a União Europeia tende a não incentivar ou a impedir o surgimento dos extremismos, e aí tanto para a direita quanto para a esquerda. E eu acho que esse movimento conservador, muitos deles falam de um governo globalista ou algo do tipo, e apontam a Europa como a União Europeia como uma força contra a liberdade, que foi uma coisa que se bateu muito nesse referendo, que eu não vejo acontecer na realidade, assim. Eu acho que o que a União Europeia incentiva, não por decisão, mas pela própria maneira de se organizar, é que o debate político dos locais fique mais no centro, assim. Evite justamente porque se tu tiver governos muito longe ideologicamente e na maneira de se comportar, complica a própria existência da União. Então eu acho que é meio por aí, assim. E isso é na verdade, uma das grandes qualidades da União Europeia, né? Porque tu teve vários momentos de extremismo forte na Europa e tu tem, já há alguns anos, principalmente países como a Áustria, a República Tcheca, movimentos de extrema-direita ligados, sim, de alguma forma, pelo menos no imaginário ou mais ideológica, a nazismo, a gente do tipo, que não conseguem, aí sim, esse tipo de coisa não consegue se estabelecer. Então é um discurso que surge de uma tentativa de combate desses movimentos e que por algum motivo se alastrou na sociedade, assim. E eu acho que foi o grande desserviço que esse referendo acabou fazendo, foi isso, foi dando espaço para esse tipo de discussão. E para finalizar, justamente nesse sentido que tu falou a respeito dessa questão do livre comércio, o que inevitavelmente a gente acaba sempre caindo no debate da globalização, de como a globalização se dá na prática, né? A gente tem aí talvez o grande dilema desses nossos tempos atuais é justamente de como a globalização pode ser entre os países, entre os continentes até, né? Porque a gente, afinal de tudo, a economia ela não só depende a União Europeia não depende só dela mesma, ela depende dos Estados Unidos, até dos países emergentes nos outros continentes, mas essa questão entre uma globalização de livre comércio e de blocos locais fortes também é uma questão, eu acho que muito em voga e que de certa forma está meio que por tabela nesse debate, né? Como é que tu avalia essa questão da globalização e desses blocos como o Mercosul, a União Europeia, os BRICS, como é que fica, no fim das contas, o que representa essa saída do Reino Unido agora e como esses blocos vão acabar se orientando daqui para frente? Se haverá algum tipo de mudança? Eu acho que a grande diferença da União Europeia era justamente por aí, porque tu tem coisas, talvez o grande exemplo fosse a ALCA, né, que acabou não indo para frente, mas era uma tentativa de reunir, de liberar o comércio em todas as Américas, né? Mas a grande diferença da União Europeia é isso, é que além do livre comércio, ela traz também a questão da livre circulação de pessoas e poder trabalhar em qualquer lugar, que eu acho que é a grande inovação da União Europeia, que esses outros blocos não seguiram, né? Tu até tem algumas tentativas e tal, mas na escala que a União Europeia fez, ninguém mais fez, assim. E eu acho que até uma questão moral, que se tu vai ter essa livre circulação de mercadorias, tu tem que ter também a livre circulação de pessoas, né? Garantindo as questões de segurança e tal, mas se tu pode fazer o comércio livre de determinada
mercadoria ou de serviço, tu tem que ir lá também poder ir lá vender a mercadoria ou executar o serviço, ou o que for. Então eu acho que é isso e que não é, nem nunca foi um ideário de esquerda, e não é e nem nunca foi contra a liberdade, muito pelo contrário. Eu acho que é isso que faz ser atacado, porque se misturou com outras coisas, se misturou com a questão dos refugiados e com quem vem de fora da União Europeia, né? Que se misturou com questões sim de xenofobia, com questões sim de racismo inclusive, mas e que nunca foi uma questão, porque os países da União Europeia mantêm os direitos e as condições de barrar ou de lidar com a imigração de fora da União do jeito que bem entender, né? Então eu acho que se misturou as coisas e não foi por acaso, eu acho que foi de caso pensado, assim, né? Para se desviar o debate daquilo que realmente importava. Então eu acho que se fez um dos piores debates públicos que essas grandes questões já tiveram, porque se debateu justamente aquilo que não estava em discussão. E a gente fica por aqui e se encontra no próximo programa geral. Até lá!